E aí, pessoal, uma segunda-feira que começa com muitas informações, Edenilson a principal delas, mas que também tem muitas perguntas sem resposta. O Grêmio tem jogadores na noite e uma polêmica com o DM Tricolor que ocorreu ontem no intervalo. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é da LR Energia Solar. Energia solar para todos. Você tem na LR a possibilidade de pagar apenas a taxa básica de luz. A LR proporciona para você muitas formas de pagamento, 144 vezes no boleto. Pare de pagar a luz que você paga hoje com as placas solares. A LR tem a seguinte proposta: energia solar para todos. Conheça a LR Energia Solar, mais de 1000 projetos instalados, parceiro aqui do canal. Você não vai se arrepender. Gente, nós temos a segunda-feira já com a visão no jogo de quarta, 19 horas, ou seja, um Grêmio sob pressão. Sob pressão. Começou mal o Campeonato Brasileiro, jogou muito mal o primeiro tempo contra o Vasco, o segundo tempo foi um pouco melhor, mas muito bagunçado, e isso está gerando uma série de preocupações. Ontem surgiu, através do JB Filho e também da Rádio Itatiaia, um negócio que o Grêmio estaria tentando a contratação do Edenilson, 34 anos, ex-jogador do Internacional, e que está no Atlético Mineiro meio perdido por lá. O Grêmio estaria fazendo uma proposta para trazer o Edenilson, para ser aqui mais um jogador de meio campo. O Edenilson tem nesse jogo de transição a melhor qualidade. Acho que é um jogador que agrega hoje, porque o Grêmio tem deficiências, e deficiências importantes. Então, o Grêmio não só precisa de nomes, como precisa de número no seu grupo de jogadores, que foi mal avaliado, mal pensado, que tem vários pontos que precisam ser preenchidos. O Grêmio, eu vou repetir, se o Grêmio seguir desse jeito, com os zagueiros que tem, nós vamos terminar o mês de maio sem zagueiros. Sem zagueiros. Nós vamos ter que improvisar um goleiro na zaga. É importante a gente referir. Tu vai começar a perder jogador como tu tá perdendo. E o Grêmio não se mexeu. Então, agregando nomes, faz isso. É uma pena que o Grêmio não tenha feito esse diagnóstico lá no dia 1º de abril, que é quando abriu essa janela. Mas se vier o Edenilson, não vamos fechar a porta para ele, porque o Grêmio precisa de jogadores. O Grêmio precisa de jogadores. Importante dizer isso. Sobre respostas, o Renato deixou em aberto ontem a discussão da noite dos jogadores, ou do excesso de... posso falar falta de concentração, o que a gente pode dizer de deslumbramento com a noite, algumas coisas. O Renato não cita, e acho que ele faz bem nesse momento em não citar, mas tem que pegar firme. A hora é de pegar firme. E eu quero aqui fazer um alerta, tá? Eu vejo todo mundo direcionando isso para os jovens. As fotos têm jovens também. Também. Vamos olhar todo o contexto. Todo o contexto. E, principalmente, entender por que o Grêmio melhorou e por que o Grêmio piorou. Vamos entender. Essa pergunta precisa de resposta. O grupo do Grêmio deve ter sido muito cobrado ontem e vai vir muito forte, espero, para o jogo contra o Atlético Paranaense, que é o líder momentâneo lá pela goleada que fez contra o Cuiabá. Curiosamente, o jogo de ontem, Cuiabá e Atlético Paranaense, é o jogo, a composição dos jogos até domingo. O Grêmio tem agora o Atlético Paranaense e aí no sábado o Grêmio tem a equipe do Cuiabá. Ambos em casa. Quando eu disse ontem que o Grêmio precisava fazer vitória nos 3 jogos, é porque eu entendia que esses eram adversários vencíveis. O primeiro perdeu. O segundo, o Atlético Paranaense, precisamos fazer. O Cuca está fazendo uma campanha 100% lá. O Grêmio precisa fazer vitória para voltar para o campeonato. Porque senão já começa a sob pressão lá na zona do rebaixamento.
Já joga contra o Cuiabá pressionado. E principalmente sai do Cuiabá para jogar na outra terça contra o Estudiantes e aí poder jogar fora a Libertadores. O que seria trágico nesse início de temporada. Mas também demonstrando uma necessidade agora de recuperação. O Grêmio precisa ter força para recuperar. Outra pergunta que ficou aberta ontem. O Diego Costa saiu lesionado no intervalo, entrou o JP Galvão, que é outra situação que a gente falava. Vamos depender dele ainda? Como é que nós vamos trabalhar? Vamos torcer que o Grêmio tenha o Diego Costa no jogo de quarta-feira. Aparentemente não é nada, é um jogador experiente, ele se deu conta que poderia lesionar e tal, ele saiu. Então a gente espera que não seja nada de grave, porque o Grêmio precisa do seu centroavante, principalmente para os jogos em casa, para tentar fazer vitória. Lembrando que perder o centroavante agora seria terrível, mas também é do contexto. Última polêmica, tá virando e a CBF vai questionar o Grêmio. O Grêmio ontem, quando o Kahneman foi substituído no primeiro tempo, o departamento médico do Grêmio informou que a substituição era uma concussão. Ele bateu com a cabeça e aí o Grêmio utilizaria uma espécie de cartão vermelho para dizer o seguinte, não vale como substituição. E aí todos os times, o Vasco tem direito a mais uma substituição e o Grêmio teria direito à sexta substituição. Só que o Grêmio mudou isso. Isso o Grêmio utilizou quando ele saiu e no intervalo do jogo o Grêmio disse não foi concussão. Ou seja, o Grêmio mudou. Só que isso não está no regulamento. Então, foi uma coisa meio sem explicação. A CBF vai perguntar para o Grêmio, o que é isso? Como assim mudou o diagnóstico do jogador? O que está acontecendo? Vocês usaram uma regra e aí no intervalo vocês disseram, não, sabe aquela regra que a gente usou? Não é a verdade. E aí está gerando uma série de discussões, uma série de polêmicas, matérias no centro do país, porque o Grêmio mudou o diagnóstico de concussão durante o jogo. E isso a gente sabe que, no mínimo, gera conversa. No mínimo, gera conversa. A coisa está meio bagunçada. Tá bem bagunçada. Tá na hora de dar uma resposta. Tem que tentar entender o que está acontecendo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.